Existe uma recompensa já programada por Deus para você. Só de você andar por fé já existe uma recompensa, porque a fé em si mesmo ela já está garantindo uma recompensa. Na verdade, a Bíblia fala que Deus ele é recompensador daqueles que o buscam. E para a salvação, Deus ele não olha o mérito, não. Ele olha apenas para Jesus. Os méritos são totalmente de Jesus. E para nos abençoar também, Deus olha o que Jesus fez por nós como nosso substituto. Ele pagou o preço de toda a maldição e nós recebemos a bênção de Abraão, como a Bíblia diz. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A bênção de Abraão também diz sobre bênçãos aqui nesse mundo. Jesus também falou que tem recompensa, tanto aqui na terra, como na era futura, a vida eterna, né? Mas eu quero falar que alguém tem méritos aí diante de Deus, não méritos para salvação, mas méritos para promessas e bênçãos já programadas por Deus. E Deus também olha o mérito para coisas, para bênçãos que Ele vai liberar na sua vida por esses dias. Você está ouvindo isso? Deus é um Deus que recompensa. Deus é um Deus que olha os méritos quando? Quando esses méritos são para bênçãos, para coisas aqui na terra e também coisas que serão recompensas na eternidade, sabe? E eu estava olhando aqui para a palavra de Deus e Deus me deu uma palavra para comunicar com você e Deus estava falando comigo sobre isso. Deus, ele não é um Deus de méritos para a salvação, sabe? Mas ele é um Deus de méritos em algumas coisas aqui na terra. O que significa isso? Quando você vive uma vida de renúncia, quando você tinha tudo para desistir, mas por causa de uma palavra de Deus você não desistiu, você continuou firme, tudo isso está contando para um mérito que Deus tem na sua vida. Agora o interessante é que até a força para eu ter perseverança, até a forma que eu consegui permanecer de pé, né, e gerar bons frutos, até as coisas boas que eu faço, também é por causa da força de Deus que está operando na minha vida. Então no final nós vamos entender que a dependência de Deus é que tem nos ajudado em tudo. E agora, eu não creio que você quer só o mérito e receber as bênçãos que Deus já tem para você aqui, as recompensas que Deus tem para você aqui e na eternidade. Eu creio que você quer depender do favor de Deus. Na verdade, a dimensão do favor de Deus é algo extraordinário. Ele não pesa você conforme a sua própria capacidade, mas ele libera um favor, ele libera uma graça que você não merece. Então tem pessoas aqui que precisam saber que tem coisas que vão acontecer por mérito, mas o que Deus vai fazer na sua vida, vai ser algo que vai expandir. Mas o que Deus estava falando comigo? Que Deus é um Deus que recompensa a obediência. Quando o mundo é injusto com você, quando uma situação de injustiça acontece com você, sabe? Deus ele é sempre justo e ele nos julga segundo a sua justiça. Para salvação, sim, mas existe uma importância da sua interação em obediência para bênçãos que ele tem para a sua vida. Todo tempo de enfermidade é um tempo de injustiça. Você está ouvindo? Porque Jesus já é o substituto perfeito do pecado. E enfermidade é consequência de pecado. Ok, tem pessoas que falam, mas não teve uma boa alimentação. Tá tudo bem. Se não teve uma boa alimentação, direta ou indiretamente, toda enfermidade tem uma raiz no pecado. Agora, é necessário você ter um compromisso com a sua alimentação? Claro que sim. Claro que sim. Eu conto para vocês aqui, contei algumas vezes, uma vez que Jesus entrou na minha casa, ele falou comigo exatamente isso. Cuide da sua alimentação. A Bíblia também diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, sabe? Mas ao mesmo tempo, você tem ferramentas espirituais para receber saúde divina. E tem gente que fala, e se não for curado? E se não for curado, é soberania de Deus. A nossa parte é fazer a oração da fé, porque a oração da fé salvará o doente. Você está ouvindo isso? O interessante é que quando Jesus envia os seus discípulos, ele envia os discípulos para ensinar, para pregar, para curar os enfermos
e expulsar os demônios, sabe? E isso que está operando hoje. Algo que vem quando a gente fala de cura divina, tem gente que fala, mas se alguém nunca for curado, sabe? Se alguém passar por uma vida, sabe? É que muitas vezes as pessoas querem entrar na soberania de Deus, sabe? Agora, o que eu tenho aprendido é que quando a cura vem por revelação, escute bem, 2 tipos de revelação. Primeiro, revelação através da palavra escrita de Deus. Se você pegar Isaías 53, você vai descobrir que você já foi curado. Mas tem alguém que nasceu faltando um órgão. Pois é, Deus ainda faz milagres criativos. Deus ainda é Deus que faz milagres daqueles mais impossíveis, sabe? Quando a sua pergunta é sempre, e se não for, quer dizer que existe muita dúvida. É claro que nós devemos ser sóbrios, ter uma sobriedade, mas você precisa, sobretudo, ter fé. E falar, eu vou orar e Jesus vai te curar. Você tem coragem de fazer isso? Né? Eu falo assim, muitas vezes quando Deus me dá uma revelação, e eu falo, tem alguém aqui com dor em tal lugar, ou Deus me aponta a pessoa, eu falo, aquela pessoa, eu falo, você aí, né? Você que está aí, ou se eu sei o nome da pessoa, eu falo o nome, fala, Jesus está te curando agora, em tal lugar assim, quando Deus revela. Quando não, eu falo, Jesus falou para mim que está te curando agora. Quando a cura vem por revelação, o que eu tenho percebido é que a cura já acontece rapidamente. E na Bíblia também nós vamos ver isso. Agora, na medida da fé, muitas vezes você vai precisar continuar falando a sua cura. Eu recebi uma cura na medida da fé, um tempo atrás, e eu fiquei muito tempo falando eu sou curado, até a cura se manifestar na minha vida. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu tinha 2 verrugas, agora nem sei se é nessa mão ou se era nessa. Eu tinha 2 verrugas, eu clicava nelas, apertava nelas e falava, eu dou uma ordem que se saiam daqui em nome de Jesus, saia daqui em nome de Jesus. Apertava nenhuma e a outra e falava, né? Cadê as verrugas aqui? Né? Então às vezes são coisas que Deus permite para ser pequenas experiências de fé. Esses dias eu falei para minha esposa assim, me olhei assim e falei, eu vou orar, eu não quero mais ficar usando óculos não, vou orar para Jesus me curar, eu vou receber minha cura das minhas vistas, né? E a minha esposa falou, mas a gente já acostumou você de óculos, viu? Acostumou você de óculos, a gente gosta de você. Eu falei, não, eu fico curado e coloco óculos e peço para trocar as lentes, não é verdade? Então, agora o que eu percebo é quando Deus fala, tem uma unção de cura no ambiente, muitas pessoas começam a serem curadas, sabe? Eu nem ia entrar diretamente nessa área de cura divina. Se eu estou entrando aqui, é porque o Espírito Santo está direcionando. Então eu declaro, se você está com alguma dor, alguma enfermidade, eu declaro cura completa agora, em nome de Jesus. Tem um testemunho que me impactou bastante uma vez, de alguém que estava com um problema nas pernas de circulação. E Deus falou assim para mim, estou cancelando o funeral, fala, eu chamei o nome, Deus me mostrou a pessoa que era, então eu chamei o nome da pessoa, né? Deus me apontou a pessoa, e eu dei a palavra, eu falei assim, Deus está cancelando um funeral, e Deus está tocando nas suas pernas agora. Né? E onde era o problema dela? Realmente nas pernas. E Deus me revelou, eu não sabia o problema dela. Então essa cura veio por revelação. E aí você vê já a manifestação. Depois ela veio contar o testemunho. Falou que realmente tinha sido curada. Aquela dor, aquela questão que ela tinha na perna, eu creio que era a circulação, aquela questão na perna foi resolvida, né? Então eu percebo muitas vezes, são muitas curas. Para a glória do nome de Jesus, são centenas de curas. Centenas de curas, de palavras de revelação, de coisas que Deus tem feito também nessa área de cura divina. E o que você precisa saber? Você precisa saber que Jesus continua curando hoje. Quando a cura vem por revelação ou vem através da unção, né? Vem através de revelação ou através da unção, ela já se manifesta na hora, ou você sabe que a qualquer momento vai se manifestar, né? Agora, quando na medida da fé, você vai precisar ouvir palavras de fé sobre cura, você vai precisar falar, eu sou curado, vai precisar pegar isso pela fé. Se você falar 100 vezes sem crer, só com um método, isso não vai funcionar. Mas se você falar,
eu sou curado. Pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. E seu coração não está crendo. E você continua falando. E você fala assim, nossa, peraí, se Isaías 53 está falando que pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, ele levou sobre si as minhas enfermidades, minhas doenças, pelas suas feridas nós fomos sarados, quer dizer, fomos. Fomos é um verbo que quer dizer passado. Então quer dizer que você já foi curado, quer dizer que você já foi sarado. Então peraí, essa enfermidade não tem legalidade nenhuma de continuar no meu corpo. Você está ouvindo isso? Por exemplo, às vezes a gente deixa passar. Essa tosse minha mesmo, né? Eu fui talvez aí me acostumando. E hoje eu falei, vou receber agora minha cura dessa tosse, não é verdade? Eu estava nos últimos dias ali, que já estava bem melhor já, eu tomei um banho gelado, né? Aí não sou de tomar sorvete, esse calor, tomei sorvete. Então tem questões físicas? Tem, sabe? Isso é, né? Ok. Mas eu percebo que quando eu estou fazendo períodos de mais confissão, de saúde divina, sabe? Eu não sou de ficar doente, nem de pegar gripe, nada disso. Mas quando eu estou mantendo minha confissão, eu sou curado, eu tenho a saúde divina, eu sou abençoado. Eu percebo que isso toca também minha saúde. Mantenho minha saúde, né? Mantenho assim, esse vigor físico. E sem espiritualizar. Quando você está em batalha espiritual, eu não acredito em batalha espiritual, não tem problema. Continua existindo. Você precisa estar posicionado em Jesus, oração, jejum. Mas quando a gente está em batalha espiritual, às vezes até o corpo sente. O corpo sente. Você já sabe que é vencedor, mas você tem que participar da batalha. Mas eu já sei que eu sou vencedor. Pois é, eu também sei. Mas tem que participar da batalha. A terra prometida já era de quem? Já era do povo de Deus. Mas eles tiveram que o quê? Participar da batalha. Entendeu, né? Não, Deus já deu a terra prometida. Tipo assim, não vai precisar fazer mais nada. Não, tem que participar da batalha. Deus já me deu a vitória. Deus já te deu a vitória. Mas tem que participar da batalha. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Eu já fui curado. Tem vezes que a cura já vem assim, né? Mas de muitas formas também, você tem que manter sua mente firme em Jesus. Porque a maior parte de palavras e de conteúdo que você tem hoje é falando contra a cura divina. É falando contra o sobrenatural. É muita coisa contra. Então você precisa ficar com a sua mente bem firmada em Jesus. Não é verdade? Tem gente falando que Jesus não cura mais hoje, que dons não é para hoje. Então se ficar aí nesse tipo de barulho, roubou a nossa fé, não é verdade? Mas nós não somos daquele que retrocedemos, não. Deus estava até me chamando a atenção hoje, né? A importância de continuar confessando a sua cura. Por quê? Nós estamos em um período de batalha, até o retorno de Jesus, quando a gente vai ter esse descanso, né? Quando chegar a nossa promoção. Por isso que a gente anseia tanto o retorno de Jesus, porque agora você já sabe quem você é em Jesus. Mas tem um detalhe, tem muita gente que ainda não sabe. Então nós vamos ter que continuar aqui nessa vida batalhando, como nós estamos aqui batalhando por nós, mas também por outros que ainda não conhecem, por outros que ainda não receberam a verdade de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aqueles que precisam. A Bíblia diz assim que Deus não tarda em cumprir sua promessa, mas Ele aguarda que todos cheguem ao arrependimento. O que significa isso? Significa que Deus, Ele é um Deus misericordioso. Significa que Deus é um Deus paciente. E Ele decidiu precisar de mim. Ele decidiu precisar de você para anunciar a sua obra. Enquanto nós estamos lutando para nós, aquele que está de pé, cuide para que não caia, nós também estamos lutando para anunciar Jesus aos outros, sabe? Deus tem me dado graça nesses últimos tempos. Deus me permitiu fazer algumas visitas em casas. Deus me permitiu estar na rua e ser bênção para as pessoas. Estar no supermercado, estar dentro de shopping, né? Como assim na igreja? Na igreja sempre também nós temos, principalmente na igreja, né? Deus tem trazido muita graça
em todos os lugares que a gente vai, não é verdade? Mas o que às vezes a gente imagina, fala assim, se eu tô com Jesus, eu acho que eu não me lembro de ter pensado isso por muito tempo. Mas se eu tô com Jesus, já era bom Jesus já voltar logo, não é verdade? Já tem tanta batalha lá, tá resolvido. Só que esse não é o pensamento que Deus tem para você, não. Esse é um pensamento egoísta, não é verdade? O que Deus quer? O que Deus quer é que a gente anuncie essa palavra aos outros. Que só em Jesus a gente tem a salvação completa. Só em Jesus a gente tem o cuidado também enquanto nós passamos aqui por essa vida. Só em Jesus é tudo que nós precisamos. Eu gosto daquele salmo que fala, Deus é, Salmo 46, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Escute bem esse salmo, não fala que Deus tem, mas fala que Deus é o refúgio e a fortaleza. E socorro bem presente na hora da tribulação. Sabe? Nos momentos aí de maior tribulação, é os momentos aonde você deve buscar a Ele ainda mais. Que você deve confiar nele ainda mais. Eu gosto de Colossenses que diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Não é verdade? E esse é um lugar de segurança, esse é um lugar de confiança, esse é um lugar de fé, né? Esse é um lugar de fé. Jesus vai curar alguém aqui nessa oração agora. Jesus vai curar alguém aqui. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Você já está há muito tempo. Você já está há muito tempo numa situação de enfermidade, numa situação de incapacidade. Uma época, sabia que até meus dentes sangravam. Eu ia escovar os dentes e sangrava os dentes. Sabe? E Jesus está tocando aí em algo que é a raiz do problema, o que tem ocasionado até esse sangramento no seu dente. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Tem uma unção de cura sendo liberada aqui sobre a sua vida. Do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Alguém aqui vai no médico e vai descobrir que foi curado. Alguém aqui vai descobrir que o remédio pode paralisar. Vai no médico e o médico vai falar, paralisa com o remédio. O problema já foi resolvido. Você está ouvindo isso? Tem uma unção de cura nessa frequência celestial aqui. É um Deus que faz, um Deus grande. Quem está te curando é Jesus. É a mesma unção da Bíblia. É o mesmo poder da Bíblia para curar. Você já ouviu falar? É aquele mesmo Jesus que fez parar a hemorragia naquela mulher. É aquele mesmo Jesus que dava vista aos cegos. É aquele mesmo Jesus que fez paralítico andar. Ele está te curando agora. Ele está te curando agora. Eu estou sentindo uma unção de cura aqui. Eu estou sentindo uma graça para os milagres. Eu estou sentindo uma graça para os milagres aqui acontecer. Coloca o seu pedido de oração aí diante de Deus agora. Porque eu estou sentindo graça. Eu estou sentindo que Deus vai responder. Eu já posso ver. Mais do que sentir. Eu estou discernindo que Deus vai responder orações aqui. Começa agora a colocar, escreve aqui, eu tenho um pedido de oração, escreve isso. Tem pessoas que têm um pedido de oração em particular que não pode escrever, então escreve aqui, eu tenho um pedido de oração, quero ver. Escreve agora, eu tenho um pedido de oração. Se você pode, coloca ele aqui. Se você não pode colocar seu pedido de oração, coloca aqui, eu tenho um pedido de oração. Sabe? O céu está olhando. Deus está com os olhos atentos agora ao seu clamor, ao seu pedido. E Ele vai responder com muita pressa a oração de alguém. Porque eu ouvi o Senhor dizendo que tem alguém aqui com uma coisa urgente para ser resolvida. Sabe? Tem gente aqui que não está matando nem um leão por dia. Está matando 2, 3 leões por dia. Tamanho é o desafio, a dificuldade. Sabe? Se tem alguma coisa para ajustar, verifica aí e peça para Deus te ajudar a ajustar isso. Mas tem uma graça aqui para te suprir nesse momento de necessidade. De fato, a desobediência pode gerar muitos problemas, né? Mas nem toda dificuldade, toda tribulação é por causa de desobediência. Não. Tem que ter discernimento em cada situação, sabe? Tem alguém aqui que Deus está mudando a rota. Tem alguém aqui que Deus está dando nova oportunidade de acertar aonde errou. Você está vendo isso? Então Deus está dando a nova oportunidade para você. E olha o que diz aqui,
2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Você está ouvindo isso? Muitas coisas vão ser restauradas aqui na sua vida. Você vai viver como quem sonha aqui na terra, porque aquele povo que estava no cativeiro, Salmo 126, eles saíram do cativeiro e ficaram como quem sonha. E quem olharam para eles, né, já profeticamente, já no testemunho aqui eu estou fazendo a interpretação, dizia assim para eles: ó, grandes coisas Deus tem feito. Dentro de poucos dias vão olhar para você e vão falar assim: ó, grandes coisas tem feito Deus. Grandes coisas, ó, fez o Senhor por eles. Por isso nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Declara aí onde você está. Fala assim comigo: grandes coisas fez o Senhor por mim. Por isso eu estou alegre. Isso é profético. Isso eu já vejo você no seu testemunho. Eu já vejo um milagre que já aconteceu. Ah, mas não aconteceu no mundo físico. Mas já tem uma ordem do céu e vai se manifestar na sua vida. Então começa a agradecer agora. Fala assim: grandes coisas fez o Senhor por mim. Fala: por isso eu estou alegre. Você que estava triste vai começar a se alegrar agora, porque o que Deus tem na sua vida começa já a ser realizado agora. E na era futura vai ter mais realizações ainda. Onde? Na era futura, a vida eterna. Você está ouvindo isso? E aqui o apóstolo Paulo está falando: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Você pode dizer amém? Aí onde você está, Deus quer que você entenda que Ele tem um plano de restauração, um plano de restauração completa sobre a vida do homem. Nesse momento, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui sobre tesouros em vasos de barro. Ele está falando que muitas situações que nós passamos é para que Jesus ele possa viver em nós, ele possa ser visto através de nós. Muitas situações de perseguições, né, que nós passamos, muitas situações de vergonha, onde a gente é rejeitado. Isso tudo vai valer para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo, sabe? E na sequência, né, um pouco antes ele falou tesouros em vasos de barro. O que é isso? Ó, o nosso corpo é barro, não é? Ei, terra, tu és barro, né? Mas o tesouro quer dizer a glória de Deus, os dons de Deus, toda a boa dádiva de Deus, as riquezas de Deus. Ela vem sobre quem? Sobre nós. O poder de Deus é derramado sobre quem? Sobre nós, né? O que é? Nós somos o barro. Ele é o que tem o tesouro. Ele é o nosso tesouro. E ele é derramado em nós. O que a Bíblia está dizendo aqui? Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Ele é um Deus que nos salva e é um Deus também que quer nos usar para salvar aos outros. Você está ouvindo isso? Quem convence é o Espírito Santo, mas Deus Ele quer nos dar dons. Ele quer nos mudar primeiro, ele nos muda a nossa natureza, da natureza carnal para a natureza espiritual, e ele nos dota de poder, ele nos dá poder para que a gente venha anunciar, para que a gente venha ser bênção na vida de outras pessoas e muitas pessoas cheguem ao arrependimento. O que é arrependimento? Muita gente não entende. Arrependimento não é remorso porque foi descoberto, não. Não é alguém que ficou mal porque o pecado que estava praticando gerou consequências e naturalmente gera consequências mesmo, não. Arrependimento é mudança, sabe? Arrependimento é mudança de vida. Tem gente que chora e às vezes o arrependimento envolve-se em choro. Envolve-se em choro, toca as emoções. Nós somos seres humanos, temos emoções, não é verdade? Porque nós temos uma alma, nós temos emoções. Agora, esse choro, sabe? Ele só é arrependimento
quando a pessoa larga o que estava fazendo de errado, larga o pecado. Você entende? Arrependimento, então, o que é? Tem gente que não chorou e se arrependeu. O que é isso? Arrependimento é mudança de vida, sabe? Tem um tópico aqui no nosso livro que eu falo sobre isso. Aliás, se você não adquiriu ainda, prdanieljunior.com.br, você vai participar aqui da nossa missão, vai ser especial para você. Você não pode deixar de adquirir o nosso livro e participar da nossa missão e vai ser abençoado através do que está aqui também, tá? Vai ser especial. prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146. E aqui, olha aqui, versículo 1. Um dia eu quero falar de 2 Coríntios capítulo 4, quero falar só sobre isso aqui com você, que é especial. Mas eu vou só fazer alguns apontamentos hoje. Por isso, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Sabe? Agora, aonde alguém precisa ser servo? Alguém precisa ser servo, o apóstolo Paulo está falando, precisa ser servo aqui nesse mundo. Alguém precisa ser um servo de Jesus? Eu tenho outras aplicações sobre isso, mas o que Deus está me dando aqui para você. Alguém precisa ser servo de Jesus onde? Onde? Quando? Agora. Sabe? E aí o que ele fala na sequência? Do tesouro em vaso de barro. Quer dizer, Deus vem, muda a nossa natureza, nos dota de poder, sabe? Para que você possa servir aos outros como se fosse Jesus servindo. Você está ouvindo isso? Não somos Jesus, somos como Jesus. Assim como está escrito, 1 João capítulo 4, versículo 17, porque nesse mundo somos como ele, né? Tanto em caráter, tanto em natureza, como em poder. Existem muitos cristãos que têm mudança de natureza, mas não têm o revestimento de poder. Então, o entendimento deles ficou o quê? Ficou deficiente. O entendimento deles ficou o quê? Ficou prejudicado, sabe? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar que Deus venha o quê? Iluminar os olhos do meu entendimento. Não deixar que eu fique cego como os descrentes. Você está ouvindo? Atos 19, versículo 1 fala de discípulos de Jesus, que tinham crido em Jesus, mas não conheciam o Espírito Santo. Não conheciam por quê? Eles conheciam, na verdade, de ouvir falar, mas não de ter a experiência com o Espírito Santo, tanto no relacionamento como na demonstração do Espírito e de poder. Demonstração de poder, olha lá. E o que Deus estava falando comigo aqui? Tem muitos de vocês que estão passando aflições, muitos de vocês que estão passando tribulações. E qual que é o propósito disso? É para que a vida dele se manifeste em nosso corpo. Você está ouvindo isso? Deus sabe o porquê você precisava passar por isso que você está passando. Agora, se você está passando algo desnecessário, que é uma treva, que é uma estratégia do inimigo, eu cancelo agora em nome de Jesus. Se você está passando uma luta que está se prolongando demais, por causa de uma estratégia do inimigo para te roubar, está fora da visão. Eu repreendo esse mal em nome de Jesus. Agora, tem sofrimentos que nós passamos, principalmente esses sofrimentos ligados à perseguição. Primeiro, perseguição espiritual. E depois acaba se manifestando em alguma outra área, mas você vai receber livramento aqui hoje. Sofrimentos que nós passamos é para que a vida de Jesus seja vista em nós. Você está ouvindo? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a representarmos Ele como nós devemos fazer. Do jeito que Ele quer, do jeito que Ele manda, do jeito que Ele desenhou para a gente. Nós temos um desejo muito grande de perfeição, né? Ok. Você quer a boa notícia primeiro
ou a notícia que ainda está em construção? A boa notícia é que quando Jesus voltar, você vai ter o corpo glorificado, você vai ser perfeito. Aqui nesse mundo, nós estamos em um processo de construção até o último dia da nossa vida. Tem alguns de nós que já estamos bem mais aperfeiçoados, tanto no caráter como no poder. Qual que você escolhe? Essa dicotomia não é de Deus, não. Essa dicotomia não funciona. Você quer o caráter ou o poder? Não, eu quero ser como Jesus. Jesus tinha o caráter e o poder, sabe? E nem sempre o que também dizem sobre caráter é o que Deus está falando sobre você. Se você não aprender a ouvir a voz de Deus corretamente, você vai achar que às vezes que você está certo, você está errado. E vezes que você está errado, você está certo. Vira uma bagunça, né? Agora, Deus sempre quer nos ajustar a alguma coisa. Por quê? Porque nós temos um desejo de perfeição que só vai ser concluído na eternidade. O meu espírito é eterno, mas eu não estou completamente ainda no espírito. Você entende? Eu tenho ainda uma alma, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito no corpo físico. Então o apóstolo Paulo aqui até falou sobre o desgaste do corpo físico. Agora, aí tem gente que gosta de falar de doença, tá vendo? Tá. E aí fica falando, então foi por isso. Na verdade, não. Desgaste de corpo físico não necessariamente é uma doença. Eu já vi muitos homens de Deus com vários anos já de idade, né? E com saúde divina. Com 70, 80 anos de idade, envelhecendo, sendo promovido para o céu, com saúde divina. Você está ouvindo? Então eu quero orar hoje em especial para Deus proteger sua saúde e para Deus liberar cura divina. Alguns aqui já foram curados hoje, né? E mais alguém vai ser curado aqui. Você que está chegando aí, você não veio aqui por acaso, não. Você não veio aqui por acaso. Tá calor aí? De que cidade, de que estado você está falando? Eu quero ver aí. Tá calor aí no seu estado? Como que tá as coisas aí? Quero ver agora. Nós vamos orar. A nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós o quê? Um peso eterno de glória acima de toda a comparação. Deus nos dá dons, Deus nos dá poder para quê? Para a gente vencer as tribulações aqui nesse mundo. No céu tem tribulação? No céu tem tribulação? Não. No céu tem angústia? Não. No céu tem desânimo? Não. No céu tem perseguição? Não. No céu não tem nada disso. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que nem tudo vai ser perfeito aqui na Terra, vão ter as perseguições, vão ter algum desafio, mas o que acontece? Aqui nesse mundo, Deus tem o escape, Deus tem a saída, Deus tem a cura, Deus tem a libertação, sabe? Estou te dando o papo, sobra aqui do Espírito de Deus. É lindo quando Deus revela, sabe por quê? Quando Ele revela, é que Ele já está agindo, Ele já está curando, Ele já está fazendo. E eu vejo alguém aqui, você está com não é só uma dor no pescoço, é uma bola no pescoço, sabe? É como se fosse um caroço. E Deus fala assim para mim que tem mais alguém aqui também que está com um caroço aí no corpo. Tem alguém que está com caroço no pescoço, tem alguém que está com algum caroço no corpo, espalhado no corpo, em algum lugar do corpo, na verdade, não espalhado, em algum lugar do corpo, sabe? Eu vi caroços assim em lugares diferentes, sabe? E é mais de uma pessoa aqui, e Jesus está te curando, sabe? Curas extraordinárias, libertação. Tem gente que estava com outros deuses, em orações assim, teve a visão aberta da verdade, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Deus tem feito muita coisa aqui, e é só Deus para fazer isso, na verdade. Agora, o que Deus está falando aí com você? Ele sabe que tem tribulação, que tem angústia, que tem aflição, mas Ele tem o escape já planejado. E Deus estava falando comigo que não existe mérito para a salvação. O mérito para a salvação é de Jesus. Mas o mérito
para bênçãos aqui nesse mundo, para salvação de problemas aqui nesse mundo, para mudança de vida aqui nesse mundo, tem mérito sim, sabe? Mas mais do que isso, também tem outra dimensão, é a dimensão do favor de Deus. E eu quero orar por isso aqui com você. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, nos ajuda a ter um coração grato. Não só de palavras, mas nos ajuda a ter atitudes de gratidão. Nos ajuda a ser gratos com o nosso tempo, com nossos talentos, com os nossos dons. Nos ajuda a ter ações de graças também com o nosso dinheiro. Porque isso tem disputado o coração do homem com o senhorio do Senhor. A tua palavra fala que ninguém pode servir a dois senhores, ou serve ao Senhor ou serve ao dinheiro. Então ajuda cada um aqui a ter essa vida desprendida. E assim como o Senhor estava falando comigo, que o Senhor é um Deus de méritos, no sentido de livramentos, no sentido de bênçãos aqui nesse mundo, e também na eternidade as recompensas. Mas o Senhor não é um Deus de méritos para a salvação. E ao mesmo tempo que o Senhor é sim um Deus de méritos para bênçãos aqui nesse mundo, o Senhor também tem a dimensão do favor. E eu oro agora, Pai. Eu sei que o seu favor é somente pela sua graça, mas eu oro por cada um aqui que tem sido fiel ao Senhor, que tem estado com o seu coração voltado ao Senhor, que tem andado em amor. Eu oro para que cada um aqui venha desfrutar dessa dimensão de receber recompensas por méritos, mas também a dimensão do favor, para te agradar, para se encaixar dentro do seu plano. Que eles não façam nada que seja apenas para eles, apenas segundo o querer deles, mas que eles vivam algo que é do querer do Senhor. E que o seu nome seja glorificado em cada vida, na história de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Peço que o Senhor venha abrir os olhos espirituais. Se tem alguém aqui que não confia ainda no Senhor, eu peço que o Senhor venha fazer a obra agora. Eu sei que o Senhor já está gerando confiança, eu sei que o Senhor já está gerando espírito de fé no coração de cada um que está aqui. E eu peço que o Senhor venha agora liberar os milagres. Você colocou aí seu pedido de oração, fala, eu tenho um pedido de oração. Pai, eu oro agora pelos milagres, milagres financeiros, milagres de cura física, de transformação, de libertação, de prosperidade. Eu peço que o Senhor venha liberar milagres em cada área da vida de pessoas que estão aqui, da sua vida aí, ó. Tem uma bênção chegando aí para você. Eu declaro que esse é o tempo. Esse é o tempo em que Deus, se Deus já te preparou, chegou o tempo da vitória. Se Deus ainda está no processo com você, fique em paz que está chegando. Escreve aqui, está chegando algo novo de Deus sobre a minha vida. Está se aproximando, está bem próximo, está bem mais próximo do que estava. Eu não estou falando de boca para fora não. É porque é algo que Deus tem me falado para hoje. Está chegando. Você está ouvindo? Tem uma promessa que o Espírito Santo vai trazer na sua mente agora. E ele está falando, está chegando a hora. Está chegando o dia. Está chegando o momento. E o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom? Gente, ó, eu via 3 casas, tá? 3 casas e um vento entrando assim, ó. É o vento do Espírito de Deus, é o vento da novidade, é o vento da libertação, é o vento da cura. Você está ouvindo? Ó, abre as janelas da sua casa aí, agora, se você puder. Abre as janelas da sua casa, ó, o vento do Espírito vai passar assim, ó. Você sabia uma das formas que Deus pode se manifestar no vento? Deus é Espírito. Ele se manifestou de várias formas e continua se manifestando hoje. Alguém aí, ó, vai olhar aí na sua casa, vai ver que algo balançou. Ó, mas isso aqui só balança quando tem vento. Pois é o vento do Espírito de Deus que está mandando para bem longe da sua casa todo o mal para bem longe da sua casa, da sua vida. E esse vento vem para trazer uma novidade, uma boa nova, uma boa notícia. Quer dizer que Deus está restaurando relacionamentos na sua casa. Deus está trazendo de volta a prosperidade. Deus está trazendo promessas antigas. Promessas antigas vão se cumprir na sua vida. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Ainda aqui nessa vida, ó, ainda aqui nessa vida, você vai ver que Deus foi grande em uma situação.
Ele já é grande, mas ele vai ser grande aonde? Numa situação. Você está ouvindo isso? Salmo 27. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você está ouvindo isso? Se você ler a Bíblia, você vai ver que ao longo da história bíblica, Deus estava dando livramentos para um povo, para o seu povo, enquanto eles estavam aqui na terra. Você está ouvindo? E Jesus estava curando, Jesus estava libertando, e Jesus estava fazendo bem e livrando a todos os oprimidos do diabo. Eu quero orar aqui, eu quero declarar Atos, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, que andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Atos 10 e 38. Sabe? Creia no Evangelho de Jesus. Ele veio para quê? Para curar, para libertar, para salvar. Você está ouvindo isso? Para proteger. E a palavra salvação é cura, libertação, preservação, segurança, prosperidade e reconexão com Deus. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Escreve aí, ele vem para me salvar. Fala assim, está chegando. Está chegando algo de Deus sobre a vida de alguém que está aqui. Você pode dizer amém? Sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Não desanime agora. Não pare agora. Não pense em retroceder agora. Você está ouvindo? O céu está se movimentando. Ó como é o movimento que Deus está fazendo aí na sua vida. Eu estou sentindo uma graça aqui. Deus está falando, não desanime agora. Na tribulação, na angústia, não tome a decisão precipitada agora, porque vai ter uma recompensa, vai ter um mérito, vai ter uma graça, vai ter um favor. Você está ouvindo? Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. E o nome de Jesus sendo glorificado. Aqui na descrição tem as formas de você adquirir o nosso livro, prdanielJunior.com.br, ou através do WhatsApp 19995883146, ou ainda, se Deus estiver falando com você, tem as formas também de ofertar, tá bom? Até o nosso próximo encontro, até lá!